A chuva caía torrencialmente, como se o céu também chorasse pela dor que se desenrolava naquela casa. No interior, Clara, uma mãe de 50 anos, tremia enquanto encarava o olhar frio do filho, Lucas, de 22 anos. Ele havia acabado de pronunciar as palavras que ecoariam em seu coração. Você não é mais bem-vinda aqui. O peso daquelas palavras a esmagava. Em uma fração de segundos, suas memórias começaram a desfilar diante dela. Os risos compartilhados, os abraços reconfortantes e, finalmente, a traição que havia rompido seu mundo. Clara sempre acreditou que estava fazendo o melhor por Lucas. Cada sacrifício, cada noite sem dormir para trabalhar e proporcionar a melhor educação, agora pareciam em vão. O passado se tornava uma faca afiada, cortando o vínculo que construíram ao longo dos anos. Mas o que teria levado Lucas a essa decisão drástica? Ela olhou para ele, tentando decifrar as emoções que habitavam aquele rosto conhecido, agora tão distante. Você não entende, mãe, Lucas disse, sua voz tremendo entre raiva e dor. Você sempre se coloca como a vítima, mas e eu? Nunca me ouviu de verdade. Essas palavras a atingiram como um soco no estômago. Clara sentiu uma onda de confusão e desespero. Seu filho estava certo, mas como explicar as dificuldades que enfrentara? Cada lágrima que escorria pelo seu rosto refletia a batalha interna que vivia. A lembrança do pai de Lucas veio à mente. Ele havia partido cedo, deixando Clara sozinha com o fardo de criar um menino que já sentia a falta de uma figura paterna. Com isso, ela se dedicou a ser tanto mãe quanto pai. Mas e se isso tivesse sido um erro? Um peso insuportável começou a formar-se em seu peito. Ela queria gritar e explicar, mas as palavras pareciam entaladas em sua garganta. Você precisa sair, Lucas insistiu, seus olhos cheios de uma determinação que Clara nunca havia visto antes. Aquela determinação a feriu mais do que qualquer palavra. O que havia acontecido com um garoto que costumava correr para ela em busca de conforto? O que havia mudado? Ela tentou se aproximar, mas Lucas deu um passo para trás, um gesto que a despedaçou. Por favor, não me faça ficar. Com o coração partido, Clara decidiu que sair era a única opção. Aquele era o começo de uma jornada que jamais imaginara. Ao pegar algumas coisas em sua velha mochila, ela se perguntou como havia chegado até ali. Não era apenas uma saída física. Era uma saída emocional de um lar que por anos foi um abrigo. Naquele momento, ela decidiu que não era apenas uma mãe desamparada. Era uma mulher que buscaria entender o que havia dado errado. Enquanto caminhava pela porta, Clara lançou um último olhar para o filho. A saudade já a consumia. Um dia você entenderá, ela murmurou, fechando a porta atrás de si. No instante em que a madeira rangia, a vida de ambos mudava para sempre, e um novo capítulo se abria. Mas o que Clara não sabia era que a verdade estava prestes a ser revelada, uma verdade que desafiaria tudo o que ela conhecia sobre seu filho e sobre si mesma. Clara vagou pelas ruas, o peso da mochila e da tristeza a acompanhando. O frio da noite penetrava em seus ossos, mas a dor interna era muito mais intensa. Cada passo a afastava do lar que conhecia, mas também a aproximava de si mesma, uma mulher que havia se perdido no papel de mãe. O desamparo a levava a um café 24 horas, um refúgio temporário onde podia se sentar e refletir. Dentro do café, as luzes amareladas e o cheiro de café fresco criaram um contraste reconfortante com a tempestade que se abatia lá fora. Enquanto observava as pessoas, Clara notou uma mulher mais velha, de cabelos grisalhos e expressão amável, que parecia ter uma história própria. A mulher a olhou com compaixão, como se sentisse a tristeza que emanava de Clara. Quando seus olhares se cruzaram, um pequeno sorriso se formou nos lábios da estranha. Um gesto que despertou algo em Clara. Você está bem, querida? A mulher perguntou com um tom de voz suave. Clara hesitou, mas a empatia daquela desconhecida a encorajou a desabafar. Elas trocaram palavras e em poucos minutos Clara se viu contando sobre Lucas, sobre a expulsão e as memórias que a atormentavam. A mulher a escutava atentamente, seus olhos cheios de compreensão. Às vezes, precisamos nos perder para encontrar nosso verdadeiro eu, ela disse, sua voz carregada de sabedoria. Clara sentiu um leve alívio. A conversa ajudou a colocar as coisas em perspectiva. Ela percebeu que não estava sozinha. Outras mães também enfrentavam desafios semelhantes. Ao se despedir da mulher, Clara sentiu que aquele encontro tinha sido um ponto de virada. Era hora de se redescobrir e entender suas próprias emoções, não apenas as de Lucas. Na manhã seguinte, Clara decidiu que precisava enfrentar a situação de uma nova maneira.
com coragem renovada, começou a explorar novos caminhos. No entanto, a saudade de Lucas persistia. O que ele estaria fazendo? Como estava lidando com a situação? Aquela inquietação a levou a buscar informações sobre ele nas redes sociais. E o que encontrou a deixou sem palavras. Lucas havia compartilhado uma postagem revelando um lado de sua vida que Clara desconhecia. Ele falava sobre a dor da perda, sobre como se sentia como um fardo para a mãe. As palavras dele cortaram Clara como uma lâmina. Era claro que Lucas estava lutando contra seus próprios demônios, e a culpa começou a consumir Clara. Eu nunca percebi, pensou, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Sua intenção sempre fora protegê-lo, mas a realidade era bem diferente. Determinada a não deixar a situação assim, Clara começou a planejar como poderia se reaproximar dele. A ideia de um encontro era aterradora, mas mais aterradora ainda era a possibilidade de perder Lucas para sempre. Ela decidiu escrever uma carta, uma tentativa de abrir seu coração e expressar tudo o que não conseguira dizer. Era uma mensagem cheia de amor e vulnerabilidade, um apelo sincero para que Lucas entendesse sua perspectiva. Ao terminar a carta, Clara sentiu um misto de alívio e ansiedade. A entrega seria um ato de coragem, uma forma de quebrar as barreiras que haviam se formado entre eles. A dor da separação ainda a consumia, mas agora havia uma faísca de esperança. Clara sabia que precisava lutar pela relação com seu filho, mesmo que isso significasse enfrentar a verdade, por mais dolorosa que fosse. Com o coração acelerado, Clara decidiu que a entrega da carta seria feita pessoalmente. Ela se dirigiu ao apartamento de Lucas, suas mãos tremendo e a mente cheia de dúvidas. O caminho até lá parecia um labirinto de memórias. Cada esquina trazia um vislumbre do menino que ele fora, o sorriso inocente e os abraços apertados. Mas ao se aproximar do prédio, a realidade da situação a atingiu como um balde de água fria. A porta estava entreaberta e Clara hesitou. O que diria? E se Lucas a rejeitasse novamente? Ela respirou fundo, lembrou-se da mulher do café e da sua nova determinação. Com um leve empurrão, a porta se abriu, revelando um espaço bagunçado, repleto de roupas jogadas e pratos não lavados. O desespero de Lucas estava visível em cada canto. Ela o chamou, a voz trêmula. Lucas? Ele apareceu na sala, os olhos arregalados de surpresa e desconfiança. O ambiente que antes era familiar agora parecia um campo de batalha. O que você está fazendo aqui? Ele perguntou, com uma mistura de curiosidade e defensiva. Clara sentiu o coração afundar. Eu trouxe algo para você? Respondeu, estendendo a carta como um símbolo de sua vulnerabilidade. Lucas pegou a carta hesitante, a expressão no rosto uma mescla de confusão e dor. Enquanto ele abria, Clara percebeu que a distância emocional entre eles era palpável. Cada palavra que Lucas lia parecia aprofundar ainda mais a ferida que os separava. A tensão no ar era quase insuportável, e Clara se lembrou da necessidade de se conectar com seu filho. Você não sabe o que eu passei, mãe, Lucas começou, a voz embargada. Eu me senti perdido, sem ninguém para me entender. A pressão para ser perfeito era esmagadora. Aquelas palavras a atingiram em cheio. Clara se lembrou de sua própria infância, de como se sentia invisível sob a expectativa dos outros. Era uma conexão que nunca tinha considerado antes, e agora tudo fazia sentido. Eu não entendia, mãe, Lucas finalmente disse, a voz cheia de emoção. Eu pensava que era culpa minha, que eu não era bom o suficiente para mantê-lo aqui. Clara sentiu seu coração despedaçar. Nunca foi sua culpa, Lucas, ela respondeu, os olhos cheios de lágrimas. Ele tinha suas próprias lutas e falhas que não conseguiu enfrentar. A conversa se transformou em um fluxo de emoções e histórias. Clara compartilhou como tentou ser forte, como a dor da partida do pai a fez se fechar em um casulo de trabalho e responsabilidade. Lucas, por sua vez, revelou como se sentiu abandonado, um garoto perdido em um mundo onde ninguém parecia entender sua dor. Aquela conexão recém-descoberta criava uma atmosfera de empatia e compreensão. Enquanto falavam, uma nova memória tomou forma na mente de Clara. O último aniversário de Lucas antes da partida do pai. Ela havia tentado fazer uma festa perfeita, mas as sombras da tristeza pairavam sobre eles. Ela lembrou-se de como, ao abrir os presentes, Lucas perguntou com inocência: "Papai vai vir?" A pergunta devastou, e a resposta que deu foi um eco de sua própria dor. Era como se tudo estivesse desmoronando, Clara disse, as lágrimas escorrendo. Eu me senti tão impotente. Queria que você não soubesse da dor, mas acabou que você sentiu ainda mais. Lucas a olhou,
os olhos marejados. E eu pensei que estava sozinho. Nunca soube que você também estava sofrendo, ele respondeu, a vulnerabilidade em sua voz finalmente quebrando a barreira entre eles. Naquele instante, os dois perceberam que a dor compartilhada poderia se transformar em um espaço seguro para a cura. Eles começaram a entender que, embora o passado fosse doloroso, ele não precisava definir o futuro. Juntos poderiam reconstruir os laços rompidos, em vez de serem consumidos pela culpa e pela tristeza. A conversa se estendeu até a noite, enquanto eles trocavam risos e lágrimas, abrindo seus corações. O peso do passado ainda estava presente, mas agora, ao invés de ser um fardo, era uma fundação sobre a qual poderiam reconstruir seu relacionamento. Clara e Lucas estavam finalmente prontos para dar o primeiro passo em direção à cura. Após a conversa reveladora, Clara e Lucas sentiam-se mais conectados do que nunca, mas a vida tinha suas próprias formas de testar os laços recém-formados. Uma semana depois, enquanto Clara estava na cafeteria onde se encontraram, recebeu uma ligação inesperada. Era uma das amigas de Lucas. A voz dela estava tensa. Clara, você precisa vir rápido. Lucas se envolveu em uma briga. O coração de Clara disparou. Aquelas palavras a levaram de volta a tempos de angústia e incerteza. O medo a dominou. Ela não podia deixar seu filho enfrentar mais um desafio sozinho. Com um nó na garganta, Clara correu em direção ao local onde a amiga havia indicado, a mente cheia de preocupações sobre o que poderia ter acontecido. Quando chegou, o cenário era caótico. Um grupo de jovens se aglomerava, e o tumulto tornava difícil enxergar Lucas. Ela viu a amiga, que a puxou para um lado, explicando rapidamente. Ele estava defendendo um amigo, mas acabou se envolvendo em algo maior. Clara sentiu um calafrio. Lucas sempre fora protetor, mas isso poderia custar caro. Finalmente, conseguiu se aproximar. Lucas estava sentado no chão, com um olhar atordoado, a mão sangrando. O coração de Clara afundou ao ver o filho naquele estado. Lucas, ela chamou, apressando-se até ele. Ele levantou o olhar e em seus olhos havia uma mistura de dor e vergonha. Mãe, eu não queria que você visse isso, ele murmurou, a voz falha. Clara se ajoelhou ao lado dele, sentindo a necessidade de ser a mãe que sempre estivera presente. O que aconteceu? Você está bem? Perguntou, examinando a mão dele. Lucas hesitou, as palavras lutando para sair. Eu só queria ajudar. Eles estavam sendo injustos, mas eu perdi o controle. As sirenes da polícia soaram ao longe e a tensão no ar aumentou. Clara sabia que a situação poderia piorar rapidamente. Vamos sair daqui, ela disse, tentando manter a calma, mesmo que a ansiedade a consumisse. Juntos levantaram-se, mas a situação estava longe de ser resolvida. Enquanto caminhavam para longe do tumulto, Clara percebeu que aquele momento era um teste para a nova dinâmica entre eles. Lucas, eu entendo que você queria proteger seu amigo, mas existem maneiras de lidar com conflitos que não envolvem violência, ela falou, a voz carregada de preocupação. Ele assentiu, mas o olhar no rosto dele mostrava que ainda havia muito a processar. Eu sei, mãe. Eu só me deixei levar, ele respondeu, a frustração evidente. Clara viu a batalha interna que seu filho enfrentava. Lembre-se, você não precisa carregar o peso de todos os outros nas costas. É bom ajudar, mas sua segurança vem primeiro, ela aconselhou com uma firmeza gentil. Enquanto caminhavam, Lucas começou a abrir-se. Sinto que todos esperam que eu seja forte o tempo todo, mas às vezes só quero gritar e desmoronar, confessou, as lágrimas ameaçando escapar. Clara sentiu seu coração se apertar. É normal sentir-se assim. Não precisa ser perfeito para ser amado, ela assegurou, envolvendo-o em um abraço, apertado. Aquela experiência, embora dolorosa, se tornou um ponto crucial na jornada de ambos. Clara percebeu que a luta de Lucas era também um reflexo da própria luta dela. Uma busca por validação e amor. Juntos, estavam aprendendo que a vulnerabilidade era uma forma de força, e que podiam enfrentar os desafios do mundo, desde que permanecessem unidos. Após a briga, Lucas sentiu a necessidade de mudar. A experiência o marcou profundamente, e ele decidiu que não poderia mais agir impulsivamente. A conversa com Clara havia plantado uma semente de reflexão. Ele começou a buscar formas de lidar com suas emoções, inscrevendo-se em um grupo de apoio na universidade. Era um passo importante, mas também assustador. Enquanto isso, Clara também começou a refletir sobre sua própria vida. Inspirada pela determinação de Lucas, decidiu que era hora de retomar suas paixões abandonadas. Ela sempre amou a pintura, mas havia deixado o hobby de lado para se concentrar apenas em ser mãe.
Assim, inscreveu-se em um curso de arte, uma forma de redescobrir a mulher que havia ficado para trás. Certa manhã, Clara convidou Lucas para acompanhá-la ao estúdio de arte. "Vamos juntos, pode ser divertido", sugeriu, sorrindo. Lucas hesitou, mas ao ver a empolgação da mãe, decidiu que poderia ser uma boa maneira de passar tempo com ela. Assim, os dois se dirigiram ao local, onde as cores e a criatividade os envolviam. No estúdio, Clara e Lucas foram recebidos por um artista que conduzia a aula. Ele os incentivou a se soltarem e explorarem suas emoções por meio da arte. Clara começou a pintar um quadro que representava a tempestade que havia enfrentado nos últimos meses. Lucas, por outro lado, ainda se sentia um pouco inseguro, mas decidiu seguir o exemplo da mãe e se permitir criar. Enquanto as horas passavam, eles começaram a se perder em suas criações. Lucas, imerso em suas cores, começou a sentir um alívio. A cada pincelada, ele estava não apenas expressando suas emoções, mas também construindo um novo caminho para lidar com seus sentimentos. Clara observava seu filho, o coração aquecido pela transformação que estava diante de seus olhos. Ao final da aula, o artista pediu que todos compartilhassem suas obras. Clara, nervosa, apresentou seu quadro, que capturava a luta entre a tempestade e a luz que a seguia. Quando chegou a vez de Lucas, ele hesitou, mas ao olhar para Clara, lembrou-se de tudo o que estavam superando juntos. "Este é um reflexo do que sinto", ele disse, mostrando uma pintura abstrata cheia de cores intensas. "A tempestade representa minha raiva, mas a luz é a esperança que eu tenho agora." A sala ficou em silêncio. Clara sentiu lágrimas de orgulho escorrerem pelo rosto. Era um momento poderoso, uma reafirmação de que apesar das dificuldades, eles estavam aprendendo a encontrar beleza nas lutas. O apoio e a compreensão que estavam construindo eram agora visíveis na forma como se comunicavam, até mesmo por meio da arte. A nova dinâmica entre Clara e Lucas parecia promissora, mas como a vida frequentemente demonstra, nem tudo seria fácil. Com a volta às aulas, Lucas se sentia mais motivado a se concentrar nos estudos e em suas novas amizades. No entanto, ele logo se deparou com um dilema que testaria suas resoluções e o apoio que recebeu da mãe. Um dia, após uma aula, Lucas foi abordado por um grupo de amigos que ele havia conhecido durante a orientação. Eles o convidaram para uma festa que prometia ser a mais agitada do semestre. No entanto, ele logo percebeu que a atmosfera da festa era voltada para o consumo excessivo de álcool e comportamentos de risco. O pensamento de se afastar dessas situações o incomodava, mas ele não queria ser o chato do grupo. Naquela noite, Lucas voltou para casa, o coração dividido. Ele sabia que deveria recusar o convite, mas o desejo de se sentir aceito pesava em sua mente. Clara estava na cozinha, preparando o jantar, quando notou a expressão pensativa de seu filho. "O que há de errado, Lucas?" ela perguntou, percebendo que algo o incomodava. Lucas hesitou, mas decidiu compartilhar suas preocupações. "Eu fui convidado para uma festa, mas estou preocupado com o que pode acontecer lá", ele revelou, a voz trêmula. Clara o ouviu atentamente, percebendo que o conflito interno dele refletia suas próprias lutas. "É normal querer se encaixar, mas também é importante saber quais são seus limites", ela disse, buscando oferecer sabedoria. A conversa rapidamente se tornou uma reflexão sobre as escolhas que fazemos e como elas moldam nossa identidade. "Eu não quero que você sinta que precisa provar algo a ninguém. As verdadeiras amizades vão respeitar suas decisões", Clara afirmou, sentindo a necessidade de encorajar Lucas a ser fiel a si mesmo. Lucas ponderou sobre as palavras da mãe, mas a pressão de seus amigos era palpável. "E se eles não me aceitarem? O que vai acontecer se eu disser que não?" ele perguntou, o medo visível em seu olhar. Clara o incentivou a ser sincero, lembrando que amizades verdadeiras são construídas na base do respeito mútuo. Decidido a tomar uma atitude, Lucas decidiu que não iria à festa. Ao invés disso, ele enviou uma mensagem ao grupo, explicando que preferia não participar, mas que adoraria se encontrasse com eles em outra ocasião. O alívio que sentiu ao tomar essa decisão foi surpreendente, mas o receio da reação deles ainda o incomodava. No dia seguinte, Lucas se preparou para as reações. Ao entrar na sala de aula, encontrou seus amigos reunidos em um canto. O clima estava tenso, mas para sua surpresa, eles não o criticaram. "Entendemos, cara, cada um tem seus limites", um deles disse. Aquela resposta, embora simples, foi como um bálsamo para Lucas. Ele percebeu que sua decisão não apenas o ajudou a se manter fiel a si mesmo,
A experiência fez com que Lucas refletisse sobre o que realmente importava em suas amizades. Ao chegar em casa, compartilhou o que aconteceu com Clara. Ela sorriu, orgulhosa de seu filho, e os dois celebraram essa pequena vitória juntos. A jornada de Lucas estava apenas começando, mas ele agora tinha uma nova perspectiva sobre amizade e autenticidade. Enquanto Lucas continuava a construir suas amizades de forma mais autêntica, Clara se dedicava a seu curso de arte, finalmente permitindo-se explorar sua criatividade. As aulas eram um refúgio para ela, onde podia expressar suas emoções e redescobrir sua identidade. No entanto, uma nova oportunidade surgiu que a deixaria em um dilema. Uma exposição de arte estava sendo organizada, e os alunos poderiam submeter suas obras. Clara sentiu uma mistura de excitação e medo. Participar significava expor não apenas sua arte, mas também sua vulnerabilidade. Ela queria que Lucas visse sua jornada, mas o pensamento de ser avaliada por outros a deixava apreensiva. E se ninguém gostar do que eu criar? Questionou a si mesma, lutando contra as inseguranças que há muito a acompanhavam. Naquela noite, Clara compartilhou sua hesitação com Lucas durante o jantar. Ele a ouviu atentamente e, ao perceber a incerteza da mãe, decidiu incentivá-la. Mãe, você deve se arriscar. Se você não tentar, nunca saberá do que é capaz. E honestamente, você é incrível, ele afirmou, sua sinceridade trazendo um sorriso ao rosto dela. Através da conversa, Clara percebeu que Lucas estava certo. Ele havia encontrado sua própria força ao recusar a festa, e agora ela deveria fazer o mesmo. Inspirada pela coragem do filho, Clara começou a trabalhar em uma pintura que refletia sua jornada, uma expressão da luta e do crescimento que experimentou. No entanto, conforme os dias avançavam, Clara começou a enfrentar bloqueios criativos. As dúvidas começaram a tomar conta novamente. E se minha arte não for boa o suficiente? E se eu não conseguir transmitir o que sinto? Essas perguntas a assombravam. E numa noite particularmente difícil, ela se sentou em sua mesa de trabalho, lágrimas escorrendo enquanto olhava para a tela em branco. Mas Lucas, percebendo a luta da mãe, decidiu intervir. Ele se aproximou e perguntou: "Posso ajudar?" Clara olhou para ele, surpresa com a oferta. "Claro, mas não sei como explicar o que estou tentando fazer", respondeu. Lucas sorriu. "Vamos tentar juntos. Às vezes só precisamos de uma nova perspectiva." Assim, mãe e filho se sentaram em silêncio, criando. Clara começou a falar sobre suas emoções, e Lucas, ouvindo atentamente, sugeriu que ela usasse cores para representar as diferentes fases de sua vida. Aquela colaboração inesperada se tornou um momento mágico. Juntos, eles estavam não apenas criando arte, mas também fortalecendo seu vínculo. Quando a pintura finalmente ganhou forma, Clara sentiu uma onda de alívio e satisfação. O quadro não era apenas uma obra-prima, era um retrato de suas experiências, dos altos e baixos que haviam enfrentado. Ela estava pronta para a exposição, não apenas como artista, mas como mulher que finalmente aceitou sua vulnerabilidade. No dia da entrega das obras, Clara estava nervosa, mas também empolgada. Ao olhar para Lucas, que a acompanhava, ela percebeu que ele era seu maior apoio. "Estou tão orgulhoso de você, mãe. Independentemente do resultado, você já venceu", ele disse, sua voz firme. Com isso, Clara sentiu uma confiança renovada. Ela estava pronta para enfrentar o mundo. Uma nova mulher, uma nova artista. O dia da exposição chegou, e Clara estava envolta em uma mistura de ansiedade e expectativa. O local escolhido para o evento era uma galeria vibrante, cheia de luz e energia, onde artistas locais tinham a chance de mostrar suas obras. Enquanto se arrumava, olhou para o espelho e se lembrou de todas as dificuldades que havia superado. Agora estava prestes a mostrar sua arte ao mundo. Quando chegaram à galeria, Clara sentiu seu coração acelerar. O ambiente estava repleto de pessoas conversando, admirando as obras expostas. Ela respirou fundo, tentando absorver a atmosfera, mas o nervosismo começou a se instalar novamente. Lucas, percebendo a apreensão da mãe, segurou sua mão e disse: "Lembre-se, isso é sobre você e sua jornada. Estou aqui com você." Assim que Clara entrou na sala, seus olhos se fixaram em sua pintura. Ela havia optado por um quadro que representava uma tempestade se dissipando, com um céu limpo e ensolarado surgindo por trás. As cores vibrantes refletiam a luta e a resiliência que sempre esteve presente em sua vida. Ao vê-la exposta, uma onda de orgulho e alívio inundou seu ser. Conforme os convidados começaram a se mover pela galeria, Clara percebeu que muitos estavam admirando sua obra.
Ela viu pessoas parando, olhando atentamente, e suas reações a encheram de esperança. A arte é uma forma de conexão, pensou, e ali estava a prova de que suas emoções estavam ressoando com os outros. Um grupo de pessoas se aproximou da pintura, e Clara pôde ouvir fragmentos de suas conversas. A maneira como ela retrata a luta e a superação é incrível. Uma mulher comentou. Clara sentiu um sorriso brotar em seu rosto. O que antes parecia um risco, agora estava se transformando em um triunfo. Lucas estava ao lado dela, compartilhando aquele momento especial. Ele observava as reações das pessoas e sentia um orgulho imenso por sua mãe. Você é uma verdadeira artista, mãe, ele disse, seu olhar brilhando. Todo mundo está percebendo a beleza da sua história. Aquela validação era tudo o que Clara precisava para se sentir completa. Durante a noite, Clara teve a oportunidade de conversar com outros artistas e admiradores. Cada interação ajudou a entender que a arte era mais do que apenas uma representação visual. Era um meio de comunicar sentimentos profundos e experiências de vida. A conexão que formava com os visitantes a encorajava a continuar essa jornada. À medida que a exposição avançava, Clara notou que o peso das inseguranças começou a se dissipar. Ela sentiu um renovado senso de identidade e propósito, como se tivesse encontrado uma nova parte de si mesma. Quando a noite finalmente chegou ao fim, ela olhou para Lucas e o abraçou com força. Não poderia ter feito isso sem você, disse emocionada. Estamos juntos nessa sempre, Lucas respondeu, segurando a mão dela com firmeza. Eles deixaram a galeria juntos, o coração leve, sabendo que aquela experiência não apenas fortalecia sua relação, mas também marcava um novo começo para ambos. Clara estava pronta para abraçar sua vida como artista, enquanto Lucas continuava a se afirmar como uma pessoa que escolhe autenticidade acima da conformidade. Com o passar dos meses, Clara e Lucas continuaram a se apoiar mutuamente em suas jornadas pessoais. Clara participou de mais exposições, ganhando confiança e admiradores. Lucas, por sua vez, estava mais envolvido em sua nova rede de amigos, aprendendo a navegar as complexidades da vida jovem, sempre fiel a seus princípios. A relação entre eles se aprofundou, construída sobre o entendimento mútuo e a empatia. Ambos aprenderam que a vulnerabilidade é uma força poderosa e que o amor é capaz de superar as tempestades mais sombrias. Em suas jornadas, descobriram não apenas a arte, mas também a beleza das relações humanas e a força que vem de estar verdadeiramente presente um para o outro.